Amém, sejam todos bem-vindos, podem assentar, é uma alegria recebê-los aqui no nosso primeiro culto do dia, aqui no prédio da 17, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós levantamos no domingo passado, como o pastor Isaías disse, a nossa oferta de missões mundiais, são mais de 30 países que já receberam a sua oferta. A nossa oferta foi levantada nos 4 cultos, nos 2 cultos do prédio 44 e nos 2 cultos daqui do prédio 17, fazendo um total de R$ 1.240. Essa foi a oferta que nós conseguimos levantar nos 4 cultos. E assim, o nosso desafio é poder fazer mais, poder fazer melhor. Ficou assim um sentimento de que poderia ser melhor. E eu tenho certeza que agora a próxima oportunidade para missões é só o ano que vem. Só junho do ano que vem, que a gente pode se preparar melhor e levantar assim uma grande oferta para a honra e para a glória do Senhor. Crê nisso? Diz amém? Amém. Eu estou recebendo hoje uma visita internacional, né? Estou recebendo o Tiago Araújo, está sendo com a sua mamãe ali, fica de pé, porque acho que o pessoal aqui não conhece mais você, né? Está aqui o Tiago. Maria da Paz, fica em pé, vamos em pé, né? Papai, mamãe e filhinho. Muito obrigado pela presença, Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor, a abundância da graça esteja sobre a vida de vocês. Maria aqui, né, morando aqui em Niterói, né, e você lá no Canadá, né, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, abundantemente, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa cortesia e por essa alegria. Para quem não acredita em prosperidade, em provisão, em crescimento, um dia aquele rapaz, quando era um menino aqui na igreja, ele recebeu uma palavra de que ele iria reinar, ele iria prosperar muito, né? E assim a vida dele se formou e hoje ele é um cidadão canadense, está aqui, né? Se tivesse combinado, eu traria você para dar o seu testemunho aqui, né? Contar a sua história, né? Uma pena, podia ter combinado isso com você. Mas ele já viaja de volta ao Canadá semana que vem. Mas assim, a bênção de Deus está sobre aqueles que creem. Ele é um jovem aqui da Rede Jovem, como qualquer um de vocês. E Deus fez, o Senhor fez com que ele crescesse e prosperasse assim, abundantemente na sua vida. Deus abençoe a Bruna, Deus abençoe o Noah, né, que essa família maravilhosa seja cheia de fato da graça, da bondade, da unção do Senhor, né? Eles fazem parte da igreja Eleven Church, é isso? Né? Lá no Canadá. Vamos? Elevation Church. Uau! Estou aprendendo aqui para ir lá, né? Aquele quarto que você tem vazio lá, qualquer hora dessa a gente chega lá para tirar um... Graças a Deus. Amém, irmãos? Repete comigo assim, um terreno chamado saúde. Eu tenho ministrado nos últimos dias, nos últimos domingos, inclusive no reencontro e também aqui na nossa Rede Jovem, na conferência Follow. E assim, Deus tem dado uma palavra de que nós temos muita terra, muito território, muita coisa para ser conquistada. E essa conquista, ela é nossa, ela já é nossa. Às vezes a gente pensa em conquista, de conquistar alguma coisa, de possuir alguma coisa, de ter alguma coisa que nós não temos ainda. Mas eu estou falando de algo que já é seu. A única questão é que você não tomou posse disso ainda conforme deveria ou poderia. Eu queria usar o texto, mais uma vez, de Josué capítulo 13, versículo 1. Josué 13, 1, diz assim: Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Sabe, o tempo vai passando, e a questão é que nós deixamos para trás, deixamos de desfrutar e de usufruir muitas coisas da parte de Deus, porque nós não tomamos posse daquilo que já é nosso em Cristo Jesus. Josué, ele tinha um compromisso com Deus de conquistar a terra da promessa. A idade dele já estava se avançando, ele já estava idoso, e ficou faltando muita terra, muito território. O nosso território, ele não é físico necessariamente, é um território espiritual, e esse território, ele precisa ser conquistado por nós. Deus tem uma bênção para você, Deus tem um terreno, um território, algo para você. E hoje especificamente, eu queria começar a falar um pouco a respeito da saúde. Diga saúde. Saúde como território da nossa conquista, porque um preço já foi pago para que você seja saudável, seja curado em nome de Jesus e pelo sacrifício de Jesus. Você crê nisso comigo? Diz amém? Agora, como todo tesouro
é preciso ser garimpado. E nós precisamos garimpar aquilo que o Senhor já preparou para nós. E assim como o garimpeiro, ele vai procurar o território onde tem ouro, para achar as pepitas, né, de ouro, para poder, pode ser num riacho onde ele vai peneirar, pode ser num grande território, numa montanha que ele coloca abaixo e vai ali esmiuçando a terra, né, vai dissolvendo a terra e as pedras, às vezes com explosão, peneirando com máquinas enormes, para que possa de alguma forma ali retirar a preciosidade, retirar o ouro, retirar aquilo que para ele é o seu tesouro e aquilo que ele está buscando. Irmão, da mesma forma somos nós. Existe muita preciosidade da parte de Deus, tem muito ouro de Deus para você. Aliás, o próprio Deus disse ao profeta: eu sou o dono do ouro e da prata. Ouro e da prata. Sabe, as promessas de Deus são ouro e são prata, são os bens preciosos, é o território da nossa conquista. Cada promessa, repete comigo, cada promessa é um território a ser conquistado. Então, assim como o garimpeiro garimpa no rio, no riacho, ou na montanha, ou cava minas e faz túneis, o nosso território de garimpo é a palavra de Deus, pois na palavra de Deus existem cada uma das promessas que já são nossas e nós ainda não tomamos posse dela. Então, assim como Josué, veio a palavra do Senhor sobre a sua vida nessa noite, dizendo: olha, você está ficando velho, e pode ser um velho de 15 anos, de 12 anos, de 30, de 70, de 50 anos, mas o fato é que o tempo está passando e você ainda não tomou posse de tudo aquilo que Deus preparou para você. E aonde está aquilo que Deus preparou para mim, pastor? Está lá na palavra. Garimpe a palavra, busque nela, peneire ela, traga à existência na sua vida algo novo. Deus hoje não, essa semana me mostrou uma palavra e aquilo subiu aos meus olhos no livro de Atos. Eu falei: eu quero isso aqui para mim. E peguei aquela promessa. Sabe, tem promessa para você. Por isso eu falei a semana passada no Salmo 119:11, que diz assim: no meu coração conservei a tua promessa. A promessa precisa ser conservada, ela não pode ser descartada, ela não pode ser escondida, ela precisa estar conservada, viva no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Já expliquei para vocês, é não errar o caminho, é não perder o rumo. Quando eu tenho uma promessa, eu vou atrás dela. Se tem um tesouro, se tem ouro numa determinada montanha, ali vai ter uma multidão de garimpeiros atrás daquela pepita e vão gastar o último centavo, o último suor, o último esforço para conseguir. Assim também deve ser conosco, porque existe uma promessa para você, tem algo de Deus para você. Diz amém. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: tem algo de Deus para você. Isso é promessa, e a gente sabe, tantas quantas forem as promessas de Deus, diz lá a palavra de Paulo, todas elas, em Deus nós já temos o sim, em Cristo nós já temos o sim, e cabe a nós dizer o amém para a glória de Deus Pai, porque todas as coisas são conquistadas por Cristo. E hoje é a ceia do Senhor, é a Santa Ceia, e nós precisamos entender que tudo aquilo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo veio dEle, e nós devolvemos para Ele. Então, inclusive a saúde do corpo, a saúde do seu corpo, ela vem de Jesus, e é uma terra que você deve conquistar pela obra do Senhor Jesus na cruz. Então, assim, no livro de Pedro, na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, 1 Pedro 2, 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Quem levou? Diga, ele mesmo. Pergunta para quem está do seu lado: quem é ele mesmo? Ele mesmo é Jesus. Ele mesmo, Jesus, o Filho de Deus, no seu corpo, no seu espírito? Não, no seu corpo. Aonde ele levou os seus pecados? No seu corpo, porque o seu corpo foi ferido, foi machucado, foi maculado, foi ultrapassado. Ali, no seu corpo, diz o texto, ele mesmo levou os nossos pecados quando foi pendurado no madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Isso é algo precioso. Isso é uma pérola preciosa, isso é uma pepita preciosa da parte de Deus, que nós podemos tomar posse da nossa vida. Jesus levou sobre si o preço, Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele pagou o preço da nossa saúde, da cura das enfermidades, quando Ele foi afligido e ferido naquele momento. E aqui, esse texto traz duas ideias que parecem ser opostas, mas que na verdade não são. Repete comigo assim: nós vivemos pela justiça. Pelas suas feridas somos sarados.
E eu vou mostrar para você na Bíblia que quando você vive para a justiça, quando você vive pela justiça, é direito seu, as feridas de Cristo, através das feridas de Cristo, você ser curado da sua doença, da sua enfermidade, em nome de Jesus. Isso não é nada que você possa fazer, mas é tudo que Jesus já fez para você. Então assim, viver pela justiça é algo muito importante. E quando a gente vive a justiça de Cristo em nós, nós somos curados das nossas feridas e outras tantas coisas mais. Porque pelas feridas nós somos sarados. Interessante. Eu não sei se você já viu ou sabe disso, senão você pode ler na Bíblia e procurar até aí no Google. Jesus, quando ele foi crucificado, quando ele foi sacrificado, entregue como oferta, ali o cordeiro, ele representava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele seria imolado para que no derramar do seu sangue os pecados fossem perdoados. Isso se chama redenção. Repete? Redenção é o que? É comprar você de volta. Jesus, com o seu sangue, ele comprou o direito sobre a sua vida de volta. Ele te redimiu. Isso se chama redenção. Ele pagou um preço e comprou você de volta. Você pertence a Ele, sabe? O crente pertence a Cristo, redenção. E assim, ele como Cordeiro de Deus, ele foi ferido, ele sangrou e ele morreu. Mas o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro do Holocausto, que era morto, ele também era sacrificado, mas sem dor. Existia todo um preparo, um trabalho, para que quando o Cordeiro chegava até o lugar do sacrifício, ele era imolado simplesmente com um corte preciso, né, em uma artéria importante, ele sangrava, perdia a consciência, desmaiava e morria sem sofrimento. Mas com Jesus não foi assim. Ele não foi simplesmente crucificado e morreu na cruz, mas ele foi imolado antes, ele foi esfolado antes. A pele do seu corpo toda foi retirada a partir dos chicotes romanos. E aquilo não era comum. Quando o indivíduo era crucificado, por exemplo, os dois ladrões que foram mortos, um ao lado, de um lado e de outro de Jesus, eles não foram açoitados, eles foram apenas crucificados e morreram na cruz. Mas Jesus não, sabe? Pilatos queria soltá-lo. Pilatos já tinha declarado: eu não vejo nele crime algum, não tem nada, isso é só inveja, é só ciúme, não vejo nele nenhum crime, então eu vou soltar, e queria soltar. E a última atitude de Pilatos para tentar soltar Jesus foi justamente mandar açoitá-lo, porque os açoites eram tão violentos, tão cruéis, que ele pensou assim: esse pessoal vai desistir de crucificar esse homem depois que eu terminar os açoites que eu vou mandar dar nele. Os açoites dos judeus eram varas de madeira que batia nas costas, 40, 39 mais uma, 40 varadas nas costas da pessoa. O açoite romano, a tortura romana, era com chicote que tinha um cabo de aço, de ferro, pendurado com tiras de couro, 9 tiras de couro. Em cada uma dessas tiras tinha ali metais presos, pontiagudos, ossos, 7 em cada uma, de maneira que quando uma chicotada pegava nas costas da pessoa, no caso de Jesus, todas aquelas peças pontiagudas cravavam ali. E quando o torturador puxava, o que você acha que vinha junto? Pelas suas feridas foste sarado. O cordeiro não sofria, mas Jesus sofreu. Por quê? Porque a gente precisa entender que ali na cruz houve uma troca, chamada troca do Calvário. Aquilo que era meu, Jesus sofreu, e aquilo que era de Jesus, eu recebi. Por isso 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus é pela fé, irmão, não é nas atitudes, não é baseado naquilo que nós fazemos, mas é baseado naquilo que nós cremos, porque tudo que precisava ser feito já foi feito, Jesus já fez. E quando diz respeito, hoje é dia de ceia, quando daqui a pouco nós partimos o pão, quando você parte o pão, você está dizendo que o corpo de Cristo, ele também foi partido, ele foi sacrificado, aquela chicotada, e foram chicotadas nas costas, 40, só que é 40 vezes 7, porque cada vez que o chicote batia, eram ali 7 ou 9, agora nem lembro de cabeça, partes, pontas de um chicote que agarrava e que quando puxava, vinha a carne, a pele junto. Tem um salmo, acho que é Salmo 110, que diz que até os ossos de Jesus ficaram expostos. Por quê?
Todo mundo sabe que o sangue é o sangue da redenção. E tem mais, né? Quem já viu o filme do Mel Gibson sabe que, em determinado momento, quando não tinha mais aonde chicotear, eles viraram Jesus ao contrário e começaram a bater no peito, na barriga, para que ele recebesse chibatadas em dobro. Mas nem isso fez com que o povo desistisse de crucificá-lo. Crucificam, e no final ele foi para a cruz. Pelas feridas de Jesus, repete, pelas suas feridas, fomos sarados. E no derramar do seu sangue, fomos redimidos. Então, quando a gente participa da ceia, é importante entender, quando eu pego o cálice, tomo o vinho, o suco de uva, é o sangue de Jesus, é a memória do sangue que foi derramado pela nossa redenção. Mas e o pão, quando ele é partido? O que significa? Significa que no partir do pão, que no corpo sofrido, o pão é o corpo de Cristo. Ali está o direito legal de Jesus para que você possa ser saudável. A saúde de Deus para você. Quando você percebe que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, quando você entende que houve essa troca maravilhosa no Calvário, quando você percebe que toda injustiça, toda culpa, todo o pecado que estava sobre você foi colocado sobre ele, por isso ele foi machucado, e toda dignidade, toda honra, toda justiça que estava sobre ele veio sobre você. Esse é o nosso legado. Diz: esse é o meu legado. Então a gente precisa discernir isso, para poder não apenas entender no cognitivo, mas também crer nessa palavra com o coração e ela fazer diferença. Nós precisamos entender o sacrifício de Jesus e discernir o corpo ferido e o sangue derramado. Para isso, 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 26 a 30, é um texto que a gente usa muito na ceia e quase nunca tem oportunidade de falar sobre isso. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice, o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come ou bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos já dormem. Vamos entender essa palavra, porque a palavra central aqui é discernimento. Diga: discernimento. Eu discerno ou eu não discerno? Eu tenho consciência do corpo e do sangue de Jesus ou não tenho? A outra palavra importante aqui é dignidade, é dignamente ou indignamente. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que todas as vezes que nós comermos esse pão, e hoje nós vamos comer do pão, e todas as vezes que bebermos do cálice, e hoje vamos beber do cálice, nós estamos anunciando a morte a morte de quem? A morte do Senhor. Diga: a morte do Senhor. Não é a sua morte, porque muito tempo na igreja foi ensinado que o comer era apenas para aqueles, o ceiar era apenas para aqueles que tinham dignidade, para aqueles que não tinham pecado, para aqueles que não erraram, para aqueles que não estão comprometidos. Mas fica a pergunta: quem é a pessoa em cima dessa terra que não está comprometida de alguma forma? Quem é a pessoa que tem completa dignidade para poder se aproximar da mesa do Senhor e achar que a dignidade do se aproximar da mesa está na sua atitude e não na atitude de Cristo? Quem morreu? Pergunta para quem está do seu lado: quem morreu? Quem morreu foi? Não foi você. Alô? Não foi você. Quem morreu foi Jesus. A ceia aponta para quem? Jesus. A ceia não aponta para você, aponta para Ele. Qual é a dignidade? A dignidade não é a característica ou a qualidade de eu ser digno, mas é a maneira, é a forma como eu me aproximo da mesa, é a forma como eu me aproximo do pão e do vinho, a maneira como eu me aproximo da mesa do Senhor é que demonstra se eu estou fazendo isso com dignidade ou se estou fazendo isso de maneira indigna. Porque indignos com relação ao pecado todos nós somos, irmãos. Nenhum de nós teria merecimento para se aproximar da mesa do Senhor. Mas a dignidade é discernir, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Porque qualquer um que come do pão ou bebe do cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Se você vai se aproximar da mesa, hoje eu vou cear, porque essa semana eu não pequei. Eu era da igreja
de uma outra igreja, hoje está gravando aqui, eu não vou dizer o nome, por consideração. E assim, o dia da ceia era um dia sinistro, porque era um dia de culpa, era um dia de condenação. E o diácono vinha servindo a ceia, e muita gente fazia assim, porque ela olhava para si mesmo e via o quê? Pecado. E se alguém fosse ser sério nessa base de entendimento, nenhuma pessoa ali podia participar da ceia, nem o pastor, nem ninguém, porque na melhor das hipóteses o indivíduo era hipócrita, qualquer um. Por isso a gente precisa discernir o corpo. Quando nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte de Jesus. Os nossos olhos precisam estar em Jesus e não em nós mesmos. Nós não olhamos para nós mesmos. Por quê? Porque já foi feita uma troca no Calvário. A dignidade é dele. Então, quando eu me aproximo da mesa do Senhor, quando eu me aproximo do pão e do vinho, eu preciso olhar para Cristo, no sacrifício que Ele fez. Pelas suas feridas eu sou sarado, pelo sangue derramado eu sou redimido. Ele fez a redenção do meu corpo. Então, toda a dignidade é dele, toda a honra é dele. Eu me aproximo da mesa do Senhor, não porque eu mereço, mas porque Ele merece. E isso é se aproximar com dignidade. É discernir o corpo, é entender que no sacrifício, no sofrimento do corpo, e a gente leu lá em 1 Pedro, que o corpo de Jesus sofreu, é entender que Ele sofreu para que você pudesse não sofrer. Não é para você merecer, é para você não sofrer. Ele pagou o preço para você não precisar pagar. Então todas as vezes que eu me aproximo do pão, que eu me aproximo do cálice, é na dignidade de Jesus, não é na minha. Você não se aproxima na sua, se aproxima na dele, na dignidade dele, é para a honra dele, é para a glória dele. E quando nós falamos de ceia do Senhor, esse texto termina assim dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se, pois, então, irmão, você mesmo, mas não examina se você é merecedor ou não é. Eu já vou logo lhe dizendo, não é. Examine se você está se aproximando da mesa do Senhor, crendo que Ele é merecedor, crendo que Ele já pagou o preço, crendo que Ele já levou a chicotada, crendo que Ele já morreu. Semana passada falei, Paulo disse isso, né? Já estou crucificado com Cristo, eu fui crucificado com Cristo, eu não vivo mais, agora Cristo vive em mim. Isso é dignidade. É um mistério revelado, Cristo em mim, não é eu, é Ele na minha vida, e por isso eu posso me aproximar da mesa, porque eu sou justo aos olhos de Deus, porque a minha indignidade já foi sobre Ele, e a dignidade dEle veio sobre mim. Não é mérito meu, é mérito dEle. Quem está me entendendo diz amém. Não se aproxime da ceia nunca nos seus méritos, porque é muito perigoso. Por isso a Bíblia diz, preste atenção, se examina. Veja com que posição, com que postura você está se aproximando da mesa. Se aproxime da mesa do Senhor com humildade, reconhecendo que Ele é digno e que você é aquele que recebeu a dignidade para poder se aproximar. É tudo dele, é tudo por Ele e é tudo para Ele. Porque se não fizer isso, o texto diz assim: tem muitos, por causa disso, não discerniu o corpo do Senhor. Tem muitos entre vós que estão fracos e doentes, e muitos já dormem. Muita gente já morreu, já dormiu com o Senhor, porque não conseguiu discernir isso. Irmão, Deus não precisa de doença para matar ninguém. Eu acredito que essa geração vai ver o Messias voltar. Mas para você ver Jesus voltar, você precisa ter saúde. Precisa ter o quê? Saúde. E Deus já providenciou a forma de Deus de dar saúde para o seu povo, é através do pão e através do vinho, sangue, do corpo e do sangue de Jesus. E Paulo diz isso muito bem claro. É por isso que tem muita gente doente no meio de vocês, e outros já dormem, porque não discernem o sacrifício de Jesus. Mas quando você entende que o corpo de Jesus sofreu para que você fosse saudável, quando você entende que o sangue de Jesus foi derramado para que você fosse redimido, você se aproxima da mesa do Senhor com dignidade, como memória, lembrando que Cristo morreu no seu lugar, e você anuncia a morte dele até que ele venha. E diga para a pessoa que está do seu lado: ele vai voltar. Ele vai voltar. Está perto, muito perto. Por isso, mais do que nunca, essa geração precisa discernir o corpo e o sangue de Jesus.
porque essa geração precisa ter saúde para viver até Jesus chegar nas nuvens e chamar pelo seu nome. Quando a trombeta soar, nós vamos desaparecer desse lugar e vamos encontrar com Jesus nas nuvens, sabe? Mas se você não tiver saúde, você pode ter dormido antes, pode ter morrido antes. E aqui está a resposta de Deus. O território a ser conquistado da sua saúde está no pão, está no vinho. Participe dele, discernindo o corpo de Jesus. Eu quero pedir perdão, já falei isso de manhã, e agora diante de vocês e diante da gravação que vai para o YouTube essa semana, porque assim eu não tinha esse discernimento e muitas vezes eu preguei esse texto de maneira errada. Às vezes colocando muito mais peso do que deveria sobre as costas da pessoa, e não atribuindo poder, diga poder. Poder é dunamis na Bíblia, poder, o poder de Deus que existe na celebração da ceia, no partir do pão, e no derramar do cálice, do tomar, do beber do vinho. Poder. Porque assim, eu fui criado numa igreja, a teologia que eu fui ensinado era muito tradicional. E ali a gente entendia perfeitamente que é só um memorial. Irmão, não é. Não é só um memorial. A gente entende tanto disso. Quem é casado sabe muito bem que se você esquecer a data do aniversário de casamento, porque é só simbólico. Mas esquece para ver o que acontece. O problema que você vai ter numa coisa da vida natural. Mas, irmão, diante do Senhor, tem poder no sacrifício de Jesus. Quando você come do pão, e você vai comê-lo daqui a pouco, porque você é crente, tem poder nisso. É o poder do corpo partido. Quando você bebe do cálice, é o poder do sangue derramado, para a cura do seu corpo, para a cura da sua alma, para confirmar a sua redenção, e declarar que Jesus vai voltar, que você morreu com Ele você vive, e que Ele vai voltar. Quem entende isso, diga amém. Então você não é o centro das atenções, irmãos. Sinto muito dizer isso. Na ceia do Senhor você não é o centro. Não tem nada a ver com a sua grande dignidade, mas tem tudo a ver com o sacrifício e com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Qual é o conselho da Bíblia? Desfrutar, diga desfrutar. Desfrute. Desfrute desse momento com alegria. Não transforme esse momento num momento de peso, mas sim num momento de felicidade. E a Bíblia fala sobre isso, Salomão fala sobre isso, Eclesiastes capítulo 9, versículos 7 e 8, diz assim: portanto vai e come com alegria o teu pão. Então, Salomão, o Espírito Santo está dizendo, quando você participa do pão, você precisa comê-lo com... Eu já falei para vocês, isso aqui vai para gravação, está todo mundo ouvindo vocês aqui. Então vocês precisam falar bonito, porque alguém vai ficar achando assim, aquela igreja não repete, hein? Pastor fala sozinho. Como o pão com alegria. O áudio está gravado, como o pão com alegria. É com pesar? Não. É com tristeza? Não. É debaixo de sofrimento? Não. É com culpa? Não. É condenação? Não. É com alegria. Coma o teu pão com alegria e beba o teu vinho, participe do teu vinho com o coração triste, angustiado, oprimido, contente. Come o pão com alegria. Quando você morder esse pão, você que está com uma doença, com uma enfermidade, com uma dor, seja lá o que for, às vezes é uma dor da mente, da alma, está depressivo, está triste, está oprimido, mastiga esse pão e moe ele, do mesmo jeito que Jesus foi moído ali nas chicotadas, sabe, terríveis. Assim você pode mastigar esse pão e ir declarando, enquanto mastiga, pelas suas feridas eu sou sarado. Essa é a tua palavra. Eu ignoro a dor, eu ignoro o resultado do exame, mas eu creio que nas tuas feridas eu tenho cura. E mastigo o pão, sabe, com alegria, com fé, sabendo que ali tem poder para trazer saúde para a sua vida. Hoje é dia de cura, de saúde, de restauração. Quando você pegar do cálice, vai com o coração contente. Coração contente, aqui é suco de uva. Talvez devesse colocar vinho, que pelo menos se tomar bastante vai ficar meio bêbado com vinho por causa do álcool, mas não tem álcool. Tenha um coração contente, cheio do Espírito Santo. Felicidade não é outra coisa, é felicidade, é contentamento. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso, sabe, para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então eu não tenho um coração atribulado, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de nada, porque eu sou de Jesus, eu sou
sou de Jesus. E o que acontece quando fazemos isso? O próprio versículo diz no final: pois Deus, lê comigo, pois Deus. Vou abrir uma turma de alfabetização. Pois Deus. Está em hebraico? Não, está em português, dá para você ler. Porque Deus já se agradou do que você faz. O que você fez que agradou a Deus? Vamos fazer uma interpretação de texto? Quando você for passar num concurso, de fazer uma prova, interpretação de texto é fundamental. Deus já se agradou do que você fez. O que você fez? Comeu o pão com? E bebeu o cálice com o coração? Isso agrada a? Agrada a Deus. Deus já providenciou o que você precisa, a saúde que você precisa. E às vezes a gente fica orando a Deus. Eu falei sobre isso no reencontro, quem esteve lá sabe. Senhor, me cura, me cura. Eu não vou fazer aqui a performance artística, né? Mas Senhor, me cura, está doendo, me cura, me cura, me cura, me cura, tem misericórdia de mim. Deus não responde essa oração. Deus não responde a oração do sofrimento. Deus não responde a oração do desespero. Deus responde a oração da fé. E eu vou lhe dizer mais: Deus já teve misericórdia de você. Ele não precisa ter de novo. O que você precisa é garimpar a promessa que diz respeito à sua saúde. Eu não consigo. Por isso muitos estão fracos, outros doentes, e alguns já dormem, porque não conseguiram. Não conseguiram porque não entenderam, ou não conseguiram porque não creram o suficiente. Sabe, quando a gente é jovem, deve aproveitar dessa verdade, porque o jovem ele não tem enfermidades ainda. Mas quando vai ficando velho, começa com dor aqui, com dor ali, e remédio para isso, remédio controlado, remédio daqueles que você vai tomar até o final da sua vida. Aí você começa a ser mais incrédulo, você começa a olhar muito para a questão natural, e às vezes é difícil exercer fé. E a sua cura vem a partir da fé. Eu já disse para você que a justiça de Deus para nós ela é revelada de fé em fé. Se eu tenho a justiça de Deus para minha salvação, amém? E pela graça sois salvos por meio da... isso não vem de vós, é Então, se eu saio do quadrado da salvação e entro no quadrado do batismo do Espírito Santo, porque agora eu oro em outras línguas, eu sou cheio do Espírito Santo, você recebe isso pela fé. E a outra coisa, eu tenho falado muito a respeito do batismo do Espírito Santo, porque essa é a melhor maneira da gente discernir aquilo que é o conhecimento mental. Não podemos ser crentes raumáticos, baseados na mente, no sentimento. O sentimento ele é facilmente enganado, manipulado, nem na razão, na lógica natural. Nós somos naturais porque vivemos no mundo natural, mas nós também somos cidadãos do reino dos céus, nós somos sobrenaturais, e é por isso que Deus escolheu a loucura da pregação, e chama a pregação de loucura. E é loucura você comer um pedacinho de pão e achar que aqui tem cura para o seu corpo num pãozinho que você comeu, ou achar que tem redenção num pouquinho de vinho que você vai tomar, de suco de uva. Isso é loucura, mas é loucura para quem tem a mente natural. Nós temos a mente de Cristo, nós cremos no sobrenatural. Nós cremos no poder de Deus atuando através de uma coisa tão simples. Aliás, a pregação é loucura, porque um homem como outro qualquer pregando a palavra de que muita gente não acredita, mas na pregação da palavra de Deus, a mudança, a transformação, a restauração, a regeneração, a cura, a bênção, a paz, Deus escolheu. Mas a gente precisa crer, tem que sair do seu quadrado, deixar de ser um crente almático, no sentimento, na emoção. Não, a razão diz que isso não pode ser assim, a razão diz que nunca você vai ser curado. Eu já contei para vocês, eu tinha uma infecção muito grave urinária quando fiz a cirurgia do cálculo, e o médico já estava preocupado porque nenhum remédio fazia efeito, e eu comecei a tomar naquela semana ceia todo dia, de manhã e de noite, todo dia, de manhã e de noite. Quando eu fiz o exame de novo, e aliás foi muito bem feito, porque eu mesmo fiz, quando eu fiz o exame de urina de novo, e levei o resultado escrito à mão para o médico, falei, está aqui, está curado, e ele falou assim, ufa, estava preocupado, porque esse remédio não estava fazendo efeito, mas eu disse, eu tomei outro que o senhor não conhece. O que você tomou? Eu tomei vinho e pão. Aí ele falou assim, você está de alta, pode ir embora. A mente natural não entende.
mas a mente espiritual compreende. Meu Deus, então Deus se agrada naquilo que você crê, e eu não tenho nada contra você ir ao médico, fazer exames, fazer as fisioterapias da vida, fazer dieta orgânica, fazer exercício, caminhada, nada, tudo isso, mas tudo isso é natural. Existe algo maior para você, faça tudo isso, mas creia que Deus separou para o seu povo, para a sua igreja, algo sobrenatural. E sabe, essa é a terra da sua conquista. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados, no pão, no corpo partido de Jesus a cura, no sangue derramado de Jesus a vida, a redenção. É disso que eu estou falando. E quando você faz isso com alegria, com o coração contente, você agrada a Deus, você já agradou a Deus. O versículo 8 diz assim: esteja sempre vestido com roupas brancas. Você já está vestido, você que é crente, diz eu sou. Você já é justo aos olhos de Deus, porque a sua justiça é a mesma que te aproxima da ceia. Não é na sua justiça, naquilo que você faz, é naquilo que Jesus fez. Sabe, nós somos transformados. Já fui crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você se aproxima da ceia, é Cristo que se aproxima. Quando você se aproxima de Deus, é Cristo que se aproxima dentro de você. E Paulo diz mais: a vida que vivo na carne, porque a gente continua vivendo na carne. Tem fome, tem sede, tem emoção, tem sentimentos, isso faz parte da vida. Mas precisamos ser guiados a entender que Cristo vive em nós. Existe um Espírito que vivifica e que faz com que rios de águas vivas fluam de dentro de você. A vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Porque entre confiar numa palavra da carne, natural, ou na palavra de Deus, eu confio em Deus. Eu espero em Deus. Eu declaro a palavra de Deus. Quem entende isso diz amém. É muito importante a gente entender isso, porque isso vai mudar a sua vida. E no final do versículo diz: não vai faltar vestes brancas, vestes de salvação, porque a justiça de Deus, são as vestes de Deus que envolvem você. E não vai faltar óleo, unção sobre a sua cabeça. Não vai faltar. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: não vai faltar. Não vai faltar unção. Diga: não falta unção. Não falta roupas novas. Roupas novas é unção, não é túnica. Ali fala de roupas de salvação, roupas brancas, e fala de roupas de festa, porque hoje nós estamos revestidos das nossas roupas de salvação, mas nós também temos as roupas nupciais. Quando Jesus voltar, nós vamos estar revestidos com essas roupas e vamos para as bodas, para o casamento com o Cordeiro nos céus. Aleluia. Diga: eu creio. Sabe, Deus se agrada quando a gente tem fé. Eu estava contando uma história para os pastores na reunião, na sexta-feira, e estava falando do testemunho. Já falei aqui, né? Sugiro que vocês busquem, tem na internet, ou compre o livro, né, de George Miller. E George Miller era um velhinho que ele começou a pregar, viajar para pregar com 70 anos. E depois de 70 anos ele visitou mais de 30 países diferentes para pregar o Evangelho. Ele era muito famoso nos anos 1800, porque ele cuidava de centenas de órfãos em orfanato. E ele arrecadou, sem nunca pedir um tostão para ninguém, mais de 7 milhões de dólares, sem nunca pedir um tostão, sem nunca cobrar para fazer absolutamente nada, porque Deus cuidava dele. Certa vez ele estava viajando da Europa para o Canadá, e ia de navio, 1800 e qualquer coisa, e ele chegou para o mestre, para o capitão do navio, bateu no ombro do camarada e disse assim: irmão fulano, eu preciso chegar na cidade tal, acho que é Quebec, não lembro a cidade, sábado 5h30, faltava 2 dias. O capitão falou assim: impossível. E tinha um nevoeiro terrível, não dava para enxergar nada, aquela névoa, aquela coisa. E o capitão disse assim: olha, pastor, olha o nevoeiro, não dá para enxergar nada, nós não vamos conseguir chegar. E ele disse assim: vamos sim. Onde é que fica o seu mapa? A sala onde você guarda os mapas náuticos. Posso ir lá com você? E o capitão disse: claro, vamos lá. Aí foi lá. Ele fechou a porta atrás dele, pegou o mapa, colocou no chão, ajoelhou em cima do mapa e fez uma oração. Disse assim: Senhor, eu nunca faltei um compromisso, nem cheguei atrasado para pregar a Tua palavra. Eu preciso estar naquela cidade às 5h30 de sábado. Eu peço agora, dissolve esse nevoeiro para que eu possa chegar na hora. Em nome de Jesus, amém. Aí o capitão, quem conta essa história é o capitão, né? Ele se preparou para orar. Quando ele se preparou para orar, George Miller botou a mão no ombro dele e disse assim: não ora não, porque você não acredita nisso.
Então fica quietinho, não precisa orar. Pode ir lá fora procurar o nevoeiro. O cara abriu a porta e você já sabe o final da história, né? Onde é que estava o nevoeiro? Não tinha mais nevoeiro. Deus se alegra com o coração com fé. Ele responde à fé. Sabe, aqui nós temos 100 e tantas pessoas. E Deus é capaz lá do céu, Ele escolher um aqui dentro para abençoar mais. Por quê? Porque tem fé. O que é fé? É acreditar que Deus vai fazer exatamente o que Ele prometeu que faria. E onde é que está a promessa de Deus? Diga, na palavra. Por isso nós somos garimpeiros. Na história do caminho de Emaús, que já foi cantada aqui, Jesus ele se apresenta para aqueles dois na volta de Jerusalém, mas os olhos deles estão fechados. A revelação de Deus não está no monte, irmão. A revelação de Deus não está no reteté, não está no xalabaxéia, não está. A revelação de Deus está na palavra. É preciso garimpar de Deus na palavra. A palavra é a fonte da revelação de Deus. É palavra e espírito. Espírito e palavra. Essas coisas se juntam. E no final, o que Jesus fez no caminho de Emaús? Ele falou para aqueles 12 discípulos a respeito dele, de que quem era ele no Antigo Testamento. Começou lá em Gênesis e entrou pelos livros da lei, pelos profetas, pelos salmos e mostrou quem era ele. E no final o coração deles ardia. E no partir do pão, o que aconteceu? Os olhos se abriram. Sabe, os nossos olhos são abertos quando nós reconhecemos Jesus na palavra, quando nós cremos nele na palavra. E eu vou concluir com um texto que eu já li, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso foi uma grande troca. Deus pegou a sua indignidade e colocou sobre Cristo. Pegou a dignidade de Cristo e colocou sobre você. Vamos fazer aquela encenação que eu fiz de manhã de novo? Véu. 2. Um vermelho, por favor. Vermelho, você tem rosa? Tá bom, dá o rosa mesmo, né? 2 voluntários. Se demorar muito, tá bom, pode ficar aí mesmo. Ou fica aqui para sair na filmagem, porque já que está filmando, por que não, né? Normalmente eu uso o vermelho para representar o sangue, e uso um outro qualquer para representar a vida de pecado. Chega um pouquinho para cá. Paulinho vai representar a vida de pecado. O véu está sobre ele, porque toda a indignidade dele está aqui. Tudo que você possa imaginar de ruim que ele tenha feito está representado nesse véu. Você só imagina, mas não sabe. Mas os pecados, as coisa ruim, deixa para lá. Devia ter vindo a pessoa menor, né? Miudinho é difícil. Faz um banquinho aqui para mim. É Jesus, toda a dignidade de Jesus, toda a bondade de Jesus, toda a saúde de Jesus, sabe, toda a bênção que está sobre a vida de Jesus, na cruz, aquilo que diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, pegou toda a dignidade dele, tudo que estava sobre ele que era de bom, e tirou dele, pendurando ele na cruz, pegou todo pecado, toda a maldição que estava sobre o pecador Paulinho. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que Paulinho nele fosse feito justiça de Deus em Cristo Jesus. A justiça não é mérito, a justiça de Deus é um dom. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem de obras, ninguém merece. Vem de Deus, pela fé. A justiça de Deus é conquistada pela fé, e de fé em fé você avança no território da sua conquista. Quem crê em mim diz amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Pode ir, tira fora o véu, não caiam, por favor. Para terminar, Romanos 6,8 diz assim, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Você morreu com Cristo?
com Ele você vive. A vida de Cristo é a sua vida. Cristo é a sua vida, a vida dele é a sua vida. Vocês são um, são amalgamados. Você é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Aonde a cabeça vai, o corpo também vai. Aonde a cabeça pensa, o corpo executa. Nós somos um só com Cristo. Fomos crucificados e vivemos agora a vida de Cristo na nossa vida. Por isso nós podemos nos aproximar da mesa do Senhor, crendo, confiando, com alegria, coração contente, agradando a Deus. E hoje nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Então fica em pé, por favor, porque essa é a hora de você comer o pão com alegria. Essa é a hora de você beber do cálice com coração contente, sabendo que você está agradando a Deus. Você diz assim: eu sou agradável a Deus. Diga isso à pessoa que está do seu lado: você é agradável a Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quem pode participar da ceia? Quem é crente. Se você já entregou a sua vida, se você já foi revestido da salvação, das vestes de salvação, você pode participar. Não olhe para você mesmo, olhe para Cristo. Ah, eu pequei. Mas Cristo já levou o seu pecado. Aproxime-se da mesa, coma do pão, crendo que Ele já pagou o preço, e desfrute desse momento em nome do Senhor Jesus. Diga amém.